legal a letra da música da Elza Soares. É uma letra forte. Muitas mulheres já vêm de fábrica, né? Eu brinco, né? Já vêm de fábrica com essa força, com essa garra, com essa gana. Mas nem todas são assim. A grande maioria precisa se construir, se desconstruir e se reconstruir para se tornar um pouco mais forte, certo? Falo isso de cadeira. Eu vivi um relacionamento abusivo. E eu posso dizer, relacionamento abusivo não começa com um tapa. Relacionamento abusivo não começa com um xingamento, não começa com uma ofensa. Muitas das vezes, o pior da violência, o pior da agressão, é quando ela vem na forma tua do teu psicológico. Quando a pessoa entra dentro da tua mente. Porque a pessoa não vai chegar, seja qual é a situação, porque eu sei que tem homens que também vivem situações abusivas, né? Mas um relacionamento abusivo, ele nunca vai começar como algo ruim. Muito pelo contrário. Ele vai começar como a melhor pessoa da sua vida. Aquela pessoa, assim, que parece ser incrível. Aquela pessoa que parece que antecede os teus pensamentos. Aquela pessoa que cuida os mínimos detalhes da sua vida. Porque ela se preocupa e te ama. E muitas vezes eu mesma, eu fui criada para ser independente. Vocês olhem para mim, vocês me veem uma mulher frágil? Quem me conhece um pouco mais? Eu fui criada para me virar sozinha. Saí de casa, 17 anos e saí de casa, né? Quase isso. Não foi bem isso. Mas eu fui fazer uma faculdade aos 17 anos de idade. Saí da casa dos meus pais, tive que me virar. Pra ir no médico sozinha, quando eu fiquei doente a primeira vez. A primeira vez que eu fiquei doente longe da minha mãe foi muito difícil, mas ela já tinha me ensinado como é que eu tinha que fazer, qual era os caminhos das pedras. Eu atravessava a cidade onde eu morava, que era longe, eu atravessava a cidade, é tudo de a pézote, gente, eu não tinha carro, né? Filho de pobre quando vai estudar, é desse jeito. Então eu sempre fui muito independente. No entanto, eu tinha uma certa dependência em relação à minha parte religiosa. Eu era muito bitolada. Vamos pensar, quem tem na faixa dos 40 anos aqui. A nossa geração, a gente foi muito mais criado nessa forma religiosa, de uma maneira muito mais arcaica, digamos assim, né? Casou é pro resto da vida. Mulher tem que ser de um homem só. Não pode ser rodada, né? É feio mulher rodada. Ninguém quer. Você tem que ser boazinha. Você tem que suprir as necessidades da tua casa. Porque se você não fizer isso, você vai estar desagradando Deus. E se o teu marido tá errando com você, é porque alguma coisa errada você fez. Tô mentindo? É mentira? Quem tem 40 a mais? Mudou agora um pouco essa percepção. Hoje nós ensinamos as nossas meninas, as nossas mulheres a serem diferentes, né? Não brigar para ser maior a mulher ou maior o homem. Não é essa a questão. A questão é você ter o equilíbrio do respeito. O equilíbrio da dignidade, o equilíbrio de condutas morais de ambas as partes, certo? Porque Deus, você acha que realmente Deus prefere que você esteja casada e infeliz? Deus é o quê? Hoje, minha concepção, é o auge, é o ápice do amor. Deus é amor. Então, pra mim, Deus se resume nisso. Deus quer você infeliz pelo resto da sua vida por causa de uma escolha que você fez? Até porque eu sou da época, né, que na igreja a gente casava pra poder fazer sexo, porque era pecado antes do casamento. Mas alguém passou por isso? Não precisa erguer a mão, mas eu sei que muitos passaram por isso, né? Pra não ser rodada, pra ninguém falar mal. Então, às vezes, você tomou uma decisão que você acha que você vai ter que arcar pro resto da vida. E joga a culpa em quem? Em Deus. Quando eu sofri violência doméstica pela primeira vez, a minha filha tinha 1 ano e pouquinho. Não chegava a ter 1 ano e meio. Violência física, né? Porque a psicológica, ela veio muito antes. Aquilo de, essa roupa não, tá muito curta, tá muito decotada. Isso não é roupa de mulher casada? Como é que você me posta isso no Facebook e vão achar que é contra mim? Um cuidado, tipo,
eu sempre andei a pé. Logo que eu casei, meu finado, meu ex-marido, o falecido, ele tinha uma preocupação, ele não gostava que eu fosse trabalhar ou voltasse do meu trabalho a pé. A gente entende isso como o quê? Como cuidado. Mas aos poucos, com o passar dos anos, eu pude perceber que isso não era cuidado. Que isso era uma forma de controle. Eu fui fazer um curso com a Daiane em Maringá. E ela veio me falar isso muitos anos depois. E nós estávamos lá, e eu sempre fui uma pessoa muito correta. Eu falo assim, se eu estou num relacionamento, eu estou naquele relacionamento com aquela pessoa. Não tenho necessidade de estar buscando, mas é uma condição minha. Tem gente que vive relacionamentos abertos e isso tá tudo certo, se for dos dois lados, né? Ok, decisão de cada um. Mas eu sempre tive uma certa conduta, focada muito naquilo que eu fui criada e aprendi com os meus pais, mas também naquilo que eu considerava importante para mim diante de Deus. E o tempo inteiro meu ex-marido me ligava de vídeo. Nos horários, às vezes. Pra quê? Eu achava normal. Eu achei aquele estranho. Não, mas eu quase infartei. Porque não é, tipo, eu não achava normal, né? Porque, tipo, e ainda não era só de vídeo pra ver você. Você tinha que mostrar, você mostrava sem, não sei se você percebia, mas você mostrava o ambiente que a gente tava. Tipo, ele fazia de uma forma que você nem percebia, mas, tipo, ele queria ver se tinha homem, certo? Quem tava junto com nós, sei lá, né? Não dá pra gente julgar o que passa na cabeça do outro, malemar que passa na cabeça da gente, né? E vocês sabiam que eu só fui me dar conta disso depois que a Daiane falou, e eu ainda achei que a Daiane exagerou. Já tinha uns 2 anos que eu tinha me separado quando a Daia comentou comigo. Não foi nem recente. A primeira vez que eu, voltando no assunto, que eu sofri uma violência física, antes de eu chegar na delegacia, o pastor da igreja que eu frequentava, isso eu frequentava a igreja, eu ia direto nos cultos, eu ajudava em aconselhamento de casal, eu era atuante na igreja, muito atuante na igreja. Mas antes de eu chegar lá, o pastor estava na porta da delegacia me esperando e mandando eu mentir. Como que eu me senti naquele momento? Aquela pressão de o que Deus vai fazer comigo agora? O pastor veio aqui? Pastor veio aqui. E agora? Como é que eu faço? O que eu faço? Lá foi o pastor, levou nós lá, levou pro psiquiatra, levou no psicólogo de aconselhamento. Levou não, é nós que pagamos tudo, né? Só direcionou, encaminhou. Resolveu alguma coisa? Por um tempo, sim. Por um tempo chama o que eu chamo de love bombing, né? Que é a tempestade do amor. Logo depois daquela ciclo de violência vem aquele amor, aquela loucura, aquele negócio assim que, meu Deus do céu, só falta a pessoa lamber o chão que você passa. E eu sei que tem gente que já vivenciou isso, eu sei que tem gente que vive isso. Só que eu vivi isso, sabe por quantos anos? 12. 12 anos eu vivenciei isso. Momentos de altos e baixos. Como ele foi diagnosticado com transtorno bipolar, eu achava que eu tinha a responsabilidade, eu precisava ajudar ele. Então era uma doença, como é que eu ia fazer alguma coisa? Até o dia que o meu psiquiatra, que era o mesmo dele, ele falou assim pra mim, nem tudo é doença. É muito fácil se escorar na doença. Naquele dia eu entendi. Ele não pôde me falar diretamente o que ele estava pensando, porque ele estava junto. Eu nunca entrei nesse psiquiatra, eu nunca entrei sozinha. Corta para muitos anos depois, num outro psiquiatra, eu não estava bem, estava tendo um quadro depressivo bem tenso, assim, estava muito difícil. O psiquiatra falou assim, você não precisa de mais remédio, já está na hora de tirar a tua medicação. Você precisa rever a sua vida pessoal. Foi a primeira vez que eu entrei no psiquiatra sem meu ex-marido. No dia 19 de agosto do ano que eu me divorciei, que eu até agora não vou nem lembrar o ano, que faz, pra mim parece que faz tantos anos, era meu aniversário. E ele se implicava muito com o meu peso, porque quando nós casamos eu pesava 56 quilos, né? Nunca tinha usado anticoncepcional, comecei a usar anticoncepcional, né? Engordei, cheguei no auge do meu peso, nem foi meu auge do peso, porque eu tava uma dieta muito rígida, assim, porque eu queria muito emagrecer, porque eu não aguentava as injeções de saco, né? Eu tava me sentindo a pessoa mais feia do mundo. E eu sempre me achei feia, gorda e desinteressante. Por causa do que eu escutava. E não era assim, não é a pessoa chega e fala diretamente. Ela vai trabalhando, mastigando ao redor. Ela vai minando a tua autoestima aos poucos.
Não é de uma hora pra outra, porque se for de uma hora pra outra, a gente percebe. Porque é igual quando a cobra vai dar o bote. Ela vem bem de mansinho, né? O relacionamento abusivo é assim também. Então, por 12 anos, eu fui adestrada a ser daquele jeito. Mas, uma viradinha de chave, quando o psiquiatra falou que nem tudo é doença. Outra viradinha de chave, quando o outro psiquiatra falou que eu não precisava de mais medicação, que na verdade o meu problema não era doença, o meu problema era convivência, era dentro do meu lar, dentro do meu ambiente. Mas o auge, assim, foi no dia 19 de agosto. Que eu tava, gente, eu juro pra vocês, eu comia basicamente, eu contei pro Guilherme esses dias, repolho e ovo cozido. Lembra que eu falei, Guilherme? Eu só não contei todo o contexto. Mas eu comia basicamente repolho, por quê? Porque tem uma quantidade de caloria muito baixa. O ovo cozido, porque, né, proteína, ele enche o estômago muito rápido. Às vezes, né, um repolho, uma couve-flor, uma saladinha, umas frutinhas. A fruta, eu evitava comer fruta. Sabia que eu evitava comer fruta? Porque tinha frutose e eu ia engordar, não ia conseguir emagrecer. E daí, eu ia ficar gorda. Então, eu vinha ali uns 2, 3 meses comendo basicamente isso. No dia do meu aniversário, né, gente, eu mereço uma coisa diferente. E eu adoro risoto. E eu fiz risoto. E o meu risoto, assim, é frango, eu gosto de risoto de frango, desculpa, gente, risoto de pobre mesmo, é frango. Com creme de leite, queijo, muito queijo. E eu comi uma pratada. Mas tinha alface, eu comi alface antes. E eu fui me servir pela segunda vez. A hora que eu fui me servir pela segunda vez, aquele homem não parava de falar. E aquele dia, aquilo me subiu, gente, me subiu uma raiva tão grande que eu, mesmo com medo, e por sorte a minha empregada chegou, tinha uma funcionária que cuidava da minha filha à tarde. E eu peguei e desacatei ele. E ele já ficou do jeito que ele ficava lá. Só que daí chegou a menina que trabalhava lá na casa, ele se conteve, porque na frente dos outros era uma pessoa perfeita e maravilhosa. Mas naquele dia, eu pude perceber que não existia mais um casamento ali. Que eu só estava adiando o inadiável. Eu só não tinha força para sair. Por mais que minha família era favorável, por mais que meus pais me apoiassem, por mais que eu tinha o apoio de várias coisas, e eu já tinha me afastado da igreja, porque isso foi muito importante pra mim. Eu me afastar da igreja e eu descobri que o pastor que realizou o meu casamento, na verdade, era pedófilo e que ele, diante de Deus, não teve validade. Então eu me senti livre pra sair daquela. Não o meu marido, tá? Não o pastor, né, que fez o casamento. Daí, gente, daquele dia em diante, eu percebi que não existia sentimento nenhum ali. Que a única coisa que existia era um vínculo por causa da minha filha e que aquilo estava totalmente errado. Só que eu só fui conseguir sair dali alguns meses depois, em outubro. No dia da apuração de votos. Uma semana antes da apuração de votos, meu ex-marido saiu de casa, foi na casa de um amigo dele, que ele ia direto na casa desse amigo, voltou bebaço, muito bêbado, e ele loqueou porque eu tinha ligado o ar-condicionado. E ele, no outro dia, disse que não lembrava de nada. Final de semana nós estávamos na casa de outros amigos, virou piada a história, né, que ele chegou lá loqueando por causa do ar-condicionado. Corta para uma semana depois, na apuração dos votos, tinha morrido uma pessoa que era da igreja que eu considerava muito, que eu tinha um carinho muito grande, um senhor. E no velório, gente, eu juro, eu olhei para ele morto no caixão e pensei, por que não foi meu ex-marido? Por que não foi ele? E daí eu comecei a chorar sem parar, porque eu pensei, meu Deus, eu tô desejando que ele morra, o pai da minha filha, como é que eu posso estar desejando isso? Saímos do velório, foi a neta desse senhor que morreu e a minha filha pra casa, e eu também, eu tava morta de canseira, eu pedi uma pizza. E a hora que ele chegou em casa, que ele falou, eu vou lá no amigo lá, ver a apuração dos votos. Beleza, chegou bebaço em casa. Ele surtou comigo porque eu tinha pedido uma pizza. Então, o motivo do meu divórcio que fez eu sair da minha casa foi uma pizza. E... Acabou em pizza? Não, eu tinha deixado os pedaços pra ele. Acabou em pizza. Literalmente acabou em pizza. E foi muito intenso e foi muito forte, porque a minha filha era bem apegada com o pai, ele que ficava com ela pra me trabalhar à noite. Foram 12 anos sendo adestrada, tanto que até hoje eu tenho dificuldade. Até no meu relacionamento atual, às vezes eu percebo que às vezes eu sangro em cima de quem não me feriu. Porque às vezes a gente faz isso. Porque a dor, ela ainda continua aqui. Por mais que você tenha
superado, tenha mudado os ares, você ainda se sente muitas vezes pequena, você ainda se sente muitas vezes insignificante, você ainda se sente uma idiota por ter permitido que tudo aquilo acontecesse. No entanto, a escolha agora é de quem? É minha. E quando eu fui para psicóloga para tratar essa minha questão do divórcio, ela falou assim: faz 1 ano que você tá me justificando porque você pediu uma pizza. Ela falou: já tem 1 ano que você tá fazendo terapia comigo, você ainda me justifica porque você pediu uma pizza. Ela falou: você pediu uma pizza porque você trabalha, porque você tem o teu dinheiro, porque você é cansada. E ela falou assim pra mim: aceita o papel de vítima pra você conseguir sair dele. Só que eu entrei em outro ponto. Eu fiquei no papel de vítima. E quando a gente fica nesse papel de vítima, a gente não tem força também. Mas foi necessário também passar por esse papel. Porque foi ele que também me trouxe. Hoje, tá se tornando a mulher que eu quero construir. A mulher que eu quero reconstruir, né? Porque eu tive que me desconstruir completamente. E é isso, gente. A violência, ela nunca pega uma coisa só. Ela nunca vem de uma vez. Às vezes até vem, mas nunca vem com aviso. Não tá escrito na testa da pessoa: eu sou um agressor. Quem olha o meu atual companheiro, assusta, né? É um cara desse tamanho, assim, né? Alto, fortão, tem os braços que dá o tamanho da minha coxa, mais ou menos. Não é de gordo, é de musculoso mesmo. Pergunta quando que ele ergueu a mão pra mim. A gente tem os nossos problemas, normal, como todo relacionamento, como a gente discute com pai e mãe, como a gente discute com filho, como a gente discute na escola, com trabalho, em tudo quanto é lugar. Mas é diferente. Eu confesso pra vocês, eu achava que ele não me amava de verdade. Eu desconfiava, não tinha muita certeza. Porque às vezes eu usava uma roupa mais decotada, mais aberta, ele falava que tava bonito. E eu pensava: tem alguma coisa errada aí? Tem alguma coisa errada? Por quê? Porque durante 12 anos, eu fui adestrada que eu deveria ser assim, assado. Que relacionamento era aquilo, era aquela coisa ruim, pra depois ter uns momentos bons. E a gente precisa também se reconstruir depois disso. Eu não sei a história de vocês. Tô compartilhando um pouco da minha. Não pra vocês terem dó, porque eu acho que já foi essa fase, já passou esse momento. Mas hoje eu consegui me reconstruir. Hoje eu trabalhei meu corpo, trabalhei minha mente. Tô longe do que eu quero ser, mas muito mais perto daquilo que eu almejo, daquilo que eu falo hoje com quase 40 anos, vou fazer 39 dia 19 de agosto. Mas hoje, com quase 40 anos de idade, eu me sinto mais bonita, eu me sinto mais confiante, eu me sinto mais realizada como ser humano, como mulher, como pessoa, do que aos 20. E é assustadoramente bom isso. Porque eu entendi o meu valor. Eu pude compreender que e somente eu vou construir minha história. Até depois tem uma outra música aqui, que é Triste Louco Má, que fala: um homem não me define, uma casa não me define, minha carne não me define. Eu sou meu próprio lar. E é isso, mulheres. Vocês que estão ouvindo, que estão vindo, que estão aqui escutando, vocês homens que vão ser pais, que vão ter filhas, orientem elas, ensinem elas também. Mas nós temos que entender que nós somos nosso próprio lar. Não vem de fora. Eu não preciso da validação do marido. Eu não preciso da validação da sociedade. Eu preciso todos os dias, e isso é um exercício que eu tenho feito todos os dias. Porque recentemente também muitas chavinhas andaram virando na minha cabeça e eu pude entender que eu não tenho controle sobre absolutamente nada do que os outros fazem. Eu não posso controlar qual vai ser a reação que a outra pessoa vai ter. Ou qual vai ser a ação que a pessoa vai ter. Se essa pessoa vai me respeitar ou não vai me respeitar. Se essa pessoa vai cuidar ou não vai cuidar da mesma forma que eu cuido. Nem a minha filha, de 12 anos, né, adolescente pior ainda, né? Eu controlo. Mas sabe quem que eu consigo controlar? Eu mesma. Eu consigo me controlar. Eu consigo controlar a minha reação. E é fácil. Vocês já se pegaram, gente, tendo as reações, não ações, porque ação a gente pensa antes, reação é no impulso, né? Vocês já se pegaram tendo reações que vocês param e olham depois: meu Deus, para de ser louca, mulher. Como que você fez isso, cara? Você é louca.
Mas é um processo. E tá tudo bem. Tá tudo bem. O importante é você sair desse lugar que você tá no início, desse primeiro degrau, e você subir. Não tem pressa, não tem competição. A gente não tá competindo aqui com ninguém. É só a gente com a gente mesmo. E tá tudo bem. Tá tudo bem chorar. Tá tudo bem errar. Tá tudo bem, às vezes, você desmoronar. Tá tudo bem, às vezes, você pegar, como já fiz em algumas situações, de ficar 2, 3 dias incomunicável, que eu só queria falar comigo mesma. Mas nesse processo, uma coisa eu aprendi. Que antes de eu tentar compreender qualquer coisa no mundo, antes de eu tentar entender qualquer pessoa no mundo, que eu falo como profissional da saúde aqui, né? A maioria de nós aqui somos, né? Da estética, da enfermagem, é profissional da saúde. A gente tem muito isso, da gente nos deixar de lado. E focar o quê? No cuidar do outro. E a gente esquece da gente. E todos os dias eu paro e penso, hoje o que eu fiz por mim? Qual foi a atitude que eu tomei por mim? E eu cheguei nesse processo graças à minha grande força interna. O que vocês acham? Não. Não, porque eu sou uma criança fraca, que choro, que quero me jogar no chão, bater as pernas e fazer birra. Né, Guilherme? Eu vou tirar sarro dele. Porque às vezes tudo que a gente quer, não é verdade que homens, mulheres, tudo que a gente quer às vezes não é fazer igual criança, é se jogar no chão, espernear, eu quero, eu quero, eu quero. Nós somos isso no fundo. Só que as pessoas que a gente convive, os livros que a gente lê, as dificuldades que a gente enfrenta, eles ajudam a calar essa criança interior e começar a trazer essa força interna. Que eu falo que vem de Deus, vem da espiritualidade, não sei no que cada um acredita, mas eu acredito que tem uma força maior por trás disso. E veio também essa força lá da minha fragilidade, que foi a minha fraqueza que me mostrou como eu consigo ser forte, como eu consigo vencer, como eu consigo superar. É essa a minha história, é isso que eu vivenciei. E isso que eu vivenciei tem muitas mulheres que estão vivenciando. Eu sei que tem muita mulher aqui que passou por isso. Muita. Ou você foi vítima, ou você presenciou. Ou você foi a vítima, ou a sua mãe foi a vítima. E você viu o seu pai fazer isso com a sua mãe. Você viu o seu avô fazer isso com a sua avó. E isso vai acabar de uma hora para outra? Não. Vai resolver uma caminhada, uma passeata? Vocês acham que uma passeata, uma caminhada vai resolver isso? Não, não vai. Mas por que tudo essa palhaçada? Por que vocês acham? Sabe aquela historinha de que... Pode falar. Conscientização. É aquela velha história de grão em grão, a galinha enche o papo, né? Então, aos pouquinhos, um falando aqui, outro falando ali, outro falando cá, eu levei praticamente 12 anos para conseguir me desvincular dessa situação. Uma mulher que era independente, sempre trabalhei, tive meu dinheiro, nunca dependi financeiramente de homem nenhum na minha vida. Só do meu pai, quando eu era menor de idade, antes de começar a trabalhar. Exceto, nunca. Nunca um homem vai poder dizer que falou, sustentei. Não. Sempre paguei meus luxos. E meus não luxos também. E vocês olham e pensam, não, essa daí, louca ainda? Nossa, bocuda do jeito que é? Faladeira do jeito que é? Essa não. Pois é. Não é só as quietinhas que sofrem violência. Quem tá me ouvindo aqui, que passou por isso, ou que tá passando por isso, você não vai conseguir sair do dia pra noite. Eu sei disso. Porque a minha história me mostrou que você não consegue sair do dia pra noite. Mas busque forças dentro de você. Porque eu vou dizer uma coisa. Por mais que você olhe, ele jamais vai fazer isso comigo. Não, ele jamais vai me matar. Ele não teria coragem de fazer isso. Os índices falam por si só. E uma coisa que a minha irmã mais velha falou pra mim, ela falou, a violência ela sempre vai escalonar. Ela começa com um tapa e termina com um óbito. E eu sei quanto a minha família tinha medo que isso acontecesse. A casada, que a gente frequentava a casa, eles falaram assim, Lu,
eu tinha medo que uma hora ele ia chegar aqui e ia falar que tinha te matado. Naquele dia eu percebi que realmente, gente, a pessoa pode não ter tido a intenção de matar, mas às vezes pela sensação de ser dono teu, de ser tua posse, essa pessoa vai agir nesse momento. Ah, porque a gente tem filho junto, ele não vai fazer isso. Vai. Porque depois ainda eles usam os filhos como uma forma de atingir a gente, né? Que aconteceu muito comigo, isso. De usar minha filha. Minha filha ferrou com o psicológico dela, hoje, graças a Deus. Graças a Deus, muita terapia, convivência doméstica melhor. Meus pais, meu atual esposo, a psicóloga dela, a neuro dela, ela encontrou o equilíbrio. Tá conseguindo encontrar o equilíbrio. Mas eu precisei ensinar para uma criança de 8 anos de idade que ela teria que aprender a lidar com o pai de 40. Não queiram variar estatísticas. Não virem estatística, mulherada. Tentem sair. Busquem ajuda. E a nossa intenção aqui hoje, estou compartilhando minha história. Até pouco tempo atrás eu não conseguia falar. Às vezes, em alguns momentos eu conseguia falar. Mas o que eu fazia depois? Eu chorava. Hoje não. Hoje eu tenho orgulho da minha história. Ah, você tem orgulho de ter apanhado? Não. Isso é a parte que é triste. Mas é a minha história. Então, aceita. Foi a minha história. Eu permiti que isso acontecesse. Eu aceitei ficar naquela situação. Eu permiti que essa situação continuasse. Por causa do quê? De minhas crenças pessoais, aquela ideia de que não pode separar, de que o que Deus uniu o homem não separa. A minha ideia de que eu preciso salvar o outro, né? Síndrome do assistente social, síndrome do salvador. Você quer resolver o problema de todo mundo, só que você não vê que você está indo pro buraco. E muitas vezes, gente, observe isso na vida de vocês. Muitas vezes, a pessoa que você mais tenta ajudar é a pessoa que mais te leva pro buraco. E a hora que ela vai estar lá em cima, a primeira coisa que ela vai fazer é te descartar. Busquem ajuda. Nós temos canais para isso. Tem 180. Hoje eu posso falar para vocês, não aconteceu na minha época. Na época que eu sofri violência, que eu precisei de apoio, a rede de apoio não me apoiou. Né? A ajuda que eu poderia ter tido no local, no departamento onde era responsável por isso não me ajudou. Tanto que não tem nenhum relatório. Nada, absolutamente nada. E eu pedindo. No início, quando eu me divorciei, eu pedia muito para encaminhar meu ex-marido para um psicólogo, para um psiquiatra, porque realmente, pelo transtorno bipolar, as situações ali eram muito mais graves e eu pensava muito na minha filha. Não tem um relatório disso. Mas hoje eu posso dizer para vocês, a Iva, que é a coordenadora atual, ela é uma pessoa, assim, que eu aprendi a ter um carinho e um respeito gigante pelo trabalho que ela faz. Hoje eu posso dizer que o departamento escuta as mulheres, ouve as mulheres e faz ações, porque às vezes fica só nesse diz que me diz que. Eu cheguei a escutar de uma pessoa que falou assim, mas por que você não bateu de volta? Por que você não revidou? Não é tão fácil. Nem todas são como a música da Elza Soares. Algumas são Lucianas. Não são Marias, são Lucianas que não conseguem reagir. Que precisam buscar forças, às vezes, onde não existe. E você que está aí buscando força, buscando uma energia para conseguir sair dessa situação, olhe para dentro de você e busque o que você tem de melhor. Porque essa força interna tá aí. Essa criança birrenta que tá chorando e que tá nervosa, ela vai conseguir levantar do chão e ela vai conseguir reagir a essa situação. Busquem ajuda. Não aceitem. No primeiro tapa, no primeiro grito, no primeiro controle, se a pessoa já iniciou agredindo meu filho, minha filha, o próximo passo é um caixão. E, infelizmente, as estatísticas não mentem, né? E é isso, pessoal. Obrigada por terem ouvido. Levem isso para o coração de vocês. Inspirem outras mulheres, inspirem outras pessoas. Homens, falem com as filhas de vocês. Se vocês querem que as filhas de vocês sejam tratadas bem, tratem bem a mãe delas. Mesmo que você tenha se divorciado e que seja uma bosta o relacionamento com a pessoa. Mas não precisa falar mal dela. Porque isso vai criar na tua filha um trauma. E vai fazer ela aceitar o inaceitável. E a gente não pode ensinar nossas filhas,
nossas meninas a aceitarem o inaceitável. Porque isso nunca vai acabar se a gente não reagir. Homens, mulher enche o saco. Enche, né? Quem aqui é casado? Mulher que é casada aqui, a gente enche o saco dos maridos? Mas eles enchem o nosso saco também, né? Eu ia falar outra piada, mas não vou falar. A Daia já pensou a verdade. Mas é normal, a gente se irrita. O outro irrita a gente, né? Às vezes o homem gosta que a gente entregue tudo na mão. Mulher gosta de reinar por tudo. Agradeça a tua mulher que reina por tudo. Mulher que reina e que reclama porque ela quer ficar. Porque que a mulher ficou quieta é porque ela já tá pronta com as malas. Pode as malas estar lá guardadas, mas as malas já estão prontas emocionalmente e ela vai vazar dali. Então, relacionamentos não são fáceis. Mas a gente tem que respeitar. Tua mulher tá muito chata, você tá irritado, saia de perto. Vai para outro canto. Respira. Violência não vai resolver a situação. Se homens, eu sei que tem muito homem que também sofre violência doméstica. E homens, vocês também, se vocês sofrem violência doméstica, vocês também têm direito, né? Tem ajuda, tem umas formas, apesar de que a gente tem essa vergonha de falar, mas isso também é comum, certo? E pensando em tudo isso, nós temos uma proposta. Por quê? Porque vocês estão estudando, não estão?